Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso intérprete, para uma aula de História. Tema da aula de hoje, colonizadores ingleses, a Inglaterra colonizando a América do Norte. Vamos junto, vem comigo, vamos ver essa aula, vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula. Então aqui, compreender como se deu esse processo de colonização da América do Norte e identificar essa organização do sistema colonial inglês, que tinha algumas diferenças, mas tinha também muita coisa igual à colonização da América portuguesa, a colonização da América espanhola. Então aqui, gente, em que região da América inglesa, da América do Norte, se inicia a colonização inglesa? Quando os colonos, conhecidos como pais peregrinos da pátria, chegaram ao território norte-americano. Aqui trago essa imagem do Mayflower, na Baía de Plymouth, esse navio que trouxe os pais peregrinos da pátria para a América do Norte. Então aqui, a colonização dos Estados Unidos, América do Norte, inicia-se pela costa leste, a região que é banhada pelo Oceano Atlântico. Foi nessa região que os colonos chegaram, E esses pais peregrinos, como são chamados esses primeiros colonos, eles chegam na América por volta no início do século XVI, Nós vimos que em 1580, 1587, nós tivemos a fundação de uma colônia na Virgínia e posteriormente nós vamos ter a chegada dos pais peregrinos, ali no início do século XVII, fundando a colônia de Massachusetts, essa colônia mais ao norte dos Estados Unidos. O processo de colonização da América do Norte, dos Estados Unidos, ele tem início com a formação das 13 colônias. Então, inicialmente, formaram-se na costa leste dos Estados Unidos essas 13 colônias sob o controle da poderosa inglesa, que no reinado da rainha Elizabeth I, ali no século XVI, havia vencido a armada invencível espanhola e conquistado aí grande poder no final do século XVI, na entrada do século XVII. Você já se perguntou como que ocorreu essa colonização? Será que o desenvolvimento atual dos Estados Unidos, essa potência que ele é, militar, a potência política, ela é justificada pela história e pela sua formação? Essas reflexões, como que eu relaciono a história da colonização dos Estados Unidos com essa representação política, militar e econômica dos Estados Unidos nos dias de hoje, E aqui eu trago, você já ouviu essa expressão American Way Life, Foi uma expressão, cunhada aí no século XIX, século XX, que é o estilo de vida norte-americano, Então aqui, essa representação do American Way Life, essa cultura norte-americana que influencia o mundo ocidental, Influencia principalmente aqui regiões da América. Compreender, portanto, a formação dos Estados Unidos permite discutir a influência da cultura norte-americana através do cinema, das séries, da música, na cultura ocidental nos dias de hoje. Olha a importância da gente entender esse processo, E o American Way Life, esse estilo de vida norte-americano, ele é pautado no consumo, O consumo como sinônimo de desenvolvimento, como sinônimo de felicidade. Então aqui, pessoal, colonização inglesa, para a gente pensar um pouquinho sobre essa colonização na região dos Estados Unidos, a Inglaterra fazendo, então, a sua expansão colonial aqui na América. As colônias mais localizadas ao sul, essas aqui, da Virgínia, aqui essas colônias mais localizadas ao sul, elas tinham características parecidas com o processo de colonização que ocorria aqui na América Portuguesa. Os plantations, essas grandes extensões de terras, monocultoras, a mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Então aqui nas colônias do sul, um clima mais parecido com o do Brasil, um clima mais subtropical aqui que nessas colônias do sul,
permitia a exploração de produtos tropicais pela Inglaterra, principalmente o algodão e o tabaco. As colônias localizadas mais ao norte, aqui como por exemplo Massachusetts, onde os pais peregrinos chegaram em 1620, vão fundar a Universidade de Harvard em 1636, elas tinham uma determinada autonomia administrativa porque nas colônias do norte a Inglaterra não exercia o controle metropolitano, uma vez que ela não oferecia a produção de produtos tropicais que era do interesse inglês. Então essas 13 colônias na costa leste, somente no século XIX nós vamos ter a expansão para o oeste, o far oeste. Vejam aqui reservas indígenas, territórios espanhóis. No século XIX a gente tem essa expansão dos Estados Unidos para o oeste. E essas diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul, elas podem ser explicadas através das condições geográficas, O que acontece? As colônias localizadas mais ao norte, como nós vimos no mapa, elas tinham características, O clima é um clima mais parecido com o europeu, o que não favorecia a produção de gêneros agrícolas tropicais. Já as colônias que estavam ao sul, essas colônias, devido a esse clima mais quente, elas eram favoráveis à produção de gêneros agrícolas tropicais, que era então de interesse do comércio inglês. Pegar esses gêneros, por exemplo, o tabaco, O tabaco era consumido pelos indígenas, já era explorado pelos espanhóis. Então, tem-se a produção de tabaco nas colônias do sul e ele é exportado para a Europa, consumido para abastecer o mercado externo, assim como acontecia com o algodão. Galera, aqui a gente tem uma atividade, copie, responda no seu caderno, lembre-se de socializar com a sua turma, de dividir esse conhecimento, de construir esse conhecimento junto. Dê uma olhada aqui, estabeleça as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul dos Estados Unidos. Faça o seu parágrafo e a gente volta para a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, Aqui, estabeleça as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. Então aqui uma proposta, uma sugestão de resposta para vocês. As colônias do sul dos Estados Unidos ficaram conhecidas como colônias de exploração, enquanto que as colônias do norte eram conhecidas como colônias de povoamento.
No sul, plantation monocultor, com produção voltada para o mercado externo e uma mão de obra escrava. Características parecidas com o que a gente vai ter aqui na colonização da América portuguesa, na colonização da América espanhola. Já no norte, vigorou as pequenas e médias propriedades, produção voltada para o mercado interno e uma incidência de uma mão de obra já assalariada, né? Eram propriedades pequenas, geralmente propriedades familiares, e daí a incidência da mão de obra assalariada e a concepção que esses colonos do norte tinham de que o enriquecimento garantia o reino dos céus. Lembram que eram puritanos calvinistas. Então, parte deles eram contrários à escravização, principalmente de povos de população africana e de indígenas. Falando sobre indígena, gente, a aculturação indígena, né? Esse processo de imposição da cultura europeia aos povos nativos da América, né? Quando os europeus chegaram à América, nós sabemos que existiam milhares de pessoas que já habitavam o continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, os povos astecas, maias, incas, os guaranis, os tupis e os indígenas na região onde hoje se corresponde aos Estados Unidos. Então a Inglaterra também tinha essa ideia, né, uma ideia etnocêntrica e eurocêntrica, de que o processo de colonização ele também era um processo civilizatório, que eles deveriam trazer, né, a civilização para a América. E daí a gente tem essa personagem, né, da história dos Estados Unidos, né, da história dessa colonização, que é a Pocahontas. Acredito que você já ouviu falar, né, sobre a Pocahontas, tem desenho animado da Pocahontas. Ela né, faz parte da cultura dos Estados Unidos, a Pocahontas. Então ela é uma indígena que viveu ali no final do século XVI, início do século XVII. Ela foi uma princesa nativa norte-americana, né, dessa população indígena. Capturada pelos ingleses, Pocahontas converteu-se ao cristianismo e teve um filho com um inglês. Muito nos lembra a história da Iracema, né? Uma indígena brasileira que também tem um relacionamento com um português. Vejam, né? Ela se converte ao cristianismo, né? Essa imposição que havia da cultura europeia para os nativos, né, aqui da América, aqui no caso dos Estados Unidos, a imposição, né, da cultura inglesa para esses nativos dos Estados Unidos e a ideia de que a Europa trouxe o processo de civilização e progresso para a América no início da colonização. Pocahontas se converte ao cristianismo, como a gente viu, e ela vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, ela é apresentada, né, como um exemplo de indígena civilizado. E aqui a Pocahontas nessa representação inglesa, né? Qual a sua opinião sobre esse processo de civilizar o nativo americano? Então nós tínhamos, né, na imagem anterior uma Pocahontas indígena e aqui esse processo de aculturação, né? Veja que a Pocahontas passa a utilizar roupas, né, europeias, né, passa a utilizar chapéus, representada, né, já aí não na sua cultura, mas até a representação artística da Pocahontas, ela é uma representação de uma arte mais europeia, esse processo de civilização. Será que isso foi, né, correto, adequado? Será que de fato esse indígena ele precisava desse processo de civilização, dessa imposição cultural europeia etnocêntrica frente às populações nativas da América, né? Lembrando que esse não foi um processo só dos Estados Unidos, aconteceu em praticamente todas as regiões da América com a presença europeia, né? Nas regiões de possessão inglesa, de possessão espanhola, possessão francesa, possessão portuguesa, nós vamos ter essa imposição cultural às populações nativas, esse processo de aculturação cultural. Então aqui, gente, trago para vocês uma atividade. Vamos pensar aqui, né? Compare as duas imagens de Pocahontas, né? Essa representação, essa escultura de Pocahontas, essa representação de Pocahontas já na Inglaterra, quais as diferenças que a gente percebe, né, na representação da personagem Pocahontas, da imagem da esquerda, da imagem para a direita. Lembre-se de compartilhar a sua resposta, converse com os teus colegas, com o teu professor e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos aqui com a correção da nossa atividade, hein? Sobre Pocahontas. Então a gente tem uma imagem da Pocahontas, né, do século, né, a imagem representando a Pocahontas ali no final do século XVI, essa princesa nativa dos Estados Unidos, e aqui uma imagem da Pocahontas quando ela vai para a Inglaterra, se converte ao cristianismo, a igreja anglicana, casa-se com um inglês. Então aqui, né, Pocahontas, ela foi uma indígena capturada pelos ingleses e ela foi convertida ao cristianismo e teve um filho com um inglês. Sua história, ela era apresentada como um caso de sucesso do processo de civilização, né? Conseguimos civilizar uma nativa, olha como ela era e olha como ela é agora, se converteu ao cristianismo, fala inglês, usa roupas, né, típicas de um cidadão inglês. Na segunda imagem, os traços indígenas de Pocahontas, vocês devem ter percebido, eles desaparecem, né? Clareiam a pele da Pocahontas, né? Colocam um chapéu, colocam uma roupa nela. Então esses traços indígenas de Pocahontas, ela praticamente já não existe na segunda imagem, né? Dando lugar a uma representação europeia desse personagem. Civilizamos o indígena, olha o sucesso do processo de civilização. Então a gente pensa, né, nesse processo de aculturação, de imposição cultural dos europeus frente às populações nativas, né, aqui da América. Uma outra questão também, a utilização da mão de obra escrava de origem africana. Então aqui, ó, assim como ocorreu, né, em praticamente toda a América, incidência maior na América Portuguesa, uma incidência menor na América Espanhola, nos Estados Unidos nós vamos ter a escravização de africanos e africanas que foram trazidos do continente, né, para serem escravizados, principalmente nas colônias do sul, né, que tem aquela característica de um plantation monocultor, a utilização da mão de obra escrava voltada para o mercado externo. Então essas características que nós encontramos nas colônias do sul, né, muito parecidas com o que a gente tinha, por exemplo, no Brasil colônia, tem aí a utilização de escravos e escravas, né, no processo de produção, essa mão de obra vinda, né, da África. Então o comércio de escravos ele era lucrativo e vai ser introduzido aí principalmente nas colônias do sul dos Estados Unidos. Vamos ter sim, né, a utilização da mão de obra africana escravizada nas colônias ao norte dos Estados Unidos, porém com uma menor incidência, né? E aqui eu trago uma caricatura dos patrulhadores capturando um escravo fugitivo, né? Então vejam aqui essa caricatura já demonstrando a utilização dessa mão de obra africana escravizada na América do Norte, né? E isso faz com que a gente tenha, né, questões políticas e sociais nos Estados Unidos que vieram desse processo, né, de colonização, de utilização da mão de obra africana como forma de escravo, e atualmente a questão racial nos Estados Unidos ainda é muito debatida, né? A segregação racial que houve nos Estados Unidos mesmo após, né, a abolição da escravidão no século XIX, né, e essa segregação imposta, né, por leis nos Estados Unidos, separando brancos e negros, é uma permanência na sociedade americana essa questão racial. Essa herança segregacionista ainda é nos Estados Unidos uma questão muito debatida. E a gente tem esse movimento Black Lives Matter, né, que faz uma campanha contra a violência racial nos Estados Unidos, faz uma campanha contra, né, o preconceito racial nos Estados Unidos, e acredito que em algum momento você ouviu falar, né, desse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, trazendo, né, essa discussão da igualdade de brancos e negros que nós debatemos nos Estados Unidos, e atualmente esse movimento muito forte no sul dos Estados Unidos, onde o movimento segregacionista e antissegregacionista ele é muito forte, uma herança colonial dos Estados Unidos, a presença de africanos e africanas que foram escravizados, tiveram, né, a conquista da abolição da escravidão, continuaram um movimento de segregação, de separação nos Estados Unidos, que resulta nessa questão social, nessa questão racial a ser debatida ainda nos dias de hoje, que ocupa, né, a gente consegue aí encontrar na mídia, né, exemplos dessa questão racial sendo debatida nos Estados Unidos. Daí trago aqui para vocês um parágrafo, né, uma atividade para que vocês escrevam um parágrafo sobre a utilização
da mão de obra africana escravizada nas colônias da América do Norte, na região onde hoje é os Estados Unidos. Façam atividade, compartilhem com a sua turma e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Um parágrafo sobre a utilização da mão de obra africana escravizada, né? Ele ocorreu, como ocorre, né, infelizmente, em quase toda a América, em quase todo o continente americano, negros e negras oriundos da África foram escravizados nos Estados Unidos, principalmente nas colônias do Sul, né? A escravidão ocorria, né, em especial nas colônias do Sul. O preconceito racial ainda é uma questão emblemática até nos dias de hoje nos Estados Unidos, né? E lembre-se de compartilhar a sua resposta com os teus colegas, com o seu professor. Galera, retomando aqui, né? As colônias do sul dos Estados Unidos tinham características similares às colônias da América Portuguesa. Plantation, monocultor, para abastecer o mercado externo e a utilização da mão de obra escrava vinda da África, né? Domínio sobre as populações nativas, como também ocorreu aí na América Espanhola, ocorreu na América Portuguesa, o domínio sobre as populações ativas, a imposição da cultura europeia aos nativos. Nós vimos o exemplo, né, de Pocahontas, a nativa, a princesa indígena que foi aculturizada pelos ingleses, a utilização da mão de obra africana em forma de escravidão, principalmente nas colônias que estavam localizadas ao sul dos Estados Unidos. Galera, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!